A iminente saída de Fábio Carille do Corinthians pode ser uma luz no fim do túnel para a torcida do Timão. Tendo chegado no início deste ano para sua segunda passagem no Parque São Jorge, Fábio Carille teve no seu início de trabalho em 2019 muito apoio e respaldo da torcida, voltando com uma aura, com um certo misticismo de rei dos clássicos, de cara que consegue fazer um futebol mais ou menos, mas consegue o resultado, e neste momento ocupa a constrangedora 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com o pior ataque da Série A 2019. Nos últimos 180 minutos, o time de Carille criou uma chance de gol. 180 minutos de futebol para uma chance real de gol. É muito pouco. É vergonhoso, é humilhante o futebol praticado pelo Corinthians de Fábio Carille. É a grande chance que os comandantes do Corinthians têm de escolher um treinador que volte a praticar um futebol que não está tão distante assim. Foi o futebol que o Corinthians praticou em 2015. O torcedor corintiano criou uma certa ilusão de que a identidade do clube é esse jogo sofrido, esse jogo que o time não chega, que o time joga lá atrás e às vezes tem uma bola e com essa bola consegue fazer o gol, esse jogo que não representa um futebol do meio de campo, na Bacia das Almas. O Corinthians é da Bacia das Almas. Isso não é verdade. 4 anos atrás, o Corinthians apresentou o melhor futebol do país, com o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor campanha da história dos pontos corridos, até hoje, foi 2015, com o Tite. Desde que o Tite saiu em meados de 2016, o Corinthians coleciona treinadores ruins, treinadores medíocres, que não conseguem fazer o time jogar. A verdade é essa, o Carille foi campeão em 2017 no sufoco, é claro que no sufoco não não que ele foi campeão no finalzinho, né? Mas fez um primeiro turno muito bom. Aí a gente tem que discutir até onde isso é mérito dele, até onde os jogadores conseguiram se encaixar ali, porque o Corinthians também não fazia jogos brilhantes no primeiro turno. Muitas vezes jogava pior do que os adversários, que chegavam com mais frequência na área, mas conseguia os resultados ali na base de São Jorge e dos goleiros Cássio e Walter, que salvaram muitas partidas para o Carille. E o segundo turno foi simplesmente patético. A equipe fez campanha de rebaixada no segundo turno, mas mesmo assim, com o primeiro turno fantástico, conseguiu ser campeão. 2018 e 2019, o Carille tem feito trabalhos decepcionantes para aqueles que esperavam alguma coisa do treinador. Para mim, são trabalhos já na expectativa. Essa 10ª colocação melancólica para o torcedor corintiano é um retrato do que o time tem apresentado no campeonato. E só não é pior do que isso porque tem ótimos goleiros, excepcionais goleiros, que garantem uma defesa consistente. Porque senão estaria mais para baixo ainda da tabela e a história seria outra. Infelizmente, o que se circula na imprensa é de que o nome desejado de André Sanches para substituir uma possível saída de Carille é Mano Menezes, que repete o mesmo estilo de jogo burocrático e pragmático do atual treinador corintiano. Eu torço muito para que Andrés reveja seus conceitos, repense essa história de identidade sofredora, porque eu quero lembrar que o Corinthians tem a 3ª maior folha salarial do país. O Corinthians gasta por mês com seus jogadores quase 8 milhões de reais. Se com toda essa grana investida no plantel você não consegue ter um futebol minimamente decente dentro de campo e é obrigado a jogar na Bacia das Almas, que contrate jogadores mais baratos então, que pelo menos tenha uma equipe de 4, 5 milhões de reais para ser condizente com o futebol apresentado de meio de tabela. Se tem um elenco caro e contratou muitas peças esse ano tentando reforçar, que pelo menos mostre sinais de evolução tática ao longo dos jogos. O Corinthians em 6 meses não mostrou isso, não tem sinais de evolução, não parece que o Carille está tentando buscar alguma coisa, joga essa muleta da parada da Copa América como uma desculpa absolutamente injustificável para isso, porque outros times cujos treinadores têm o mesmo tempo de trabalho que ele já desenvolveram um futebol muito melhor, como o Santos, como o Fluminense. Todos os treinadores começaram no começo do ano. Não é exclusividade do Carille e todos eles remontaram o elenco. Isso também não é só para o treinador corintiano que está valendo. Então, chega desse papo chega dessa muleta de parada da Copa América. O Corinthians precisa jogar bola. E jogar bola precisa de um bom treinador. Atualmente não existe mais essa história das individualidades que resolvem. Isso é passado. Futebol hoje em dia é
tática. E tática não só de defesa, compactação defensiva, mas também uma tática ofensiva de transições, triangulações, enfim. Tem times que são mais verticais e times que são mais... que tocam mais a bola, é verdade. Os dois têm padrão tático. Agora o Corinthians não tem nada. Repito, nada. Espero que André Sanches reveja seus conceitos e traga um treinador mais moderno, com ideias novas, para dar uma chacoalhada aí, dar uma mudada nesse ambiente tóxico que se transformou o Corinthians, essa aberração do antifutebol. Forte abraço.